Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do item 3 do capítulo 1. Há espíritos? É uma pergunta. Na semana passada, nós estávamos falando da crença espiritualista. Quer dizer, a maioria das religiões ela acredita na continuidade da vida e que, após o término do corpo, algo retorna ao mundo espiritual. Então, baseado nisso, continuando com o estudo, é que iniciaremos então o item 3, que se refere então a essas almas, né? Se existe alma, para onde ela vai? Item 3. Isso é verdade. Não é senão uma teoria mais racional do que a outra. Mas já é muito que uma teoria não contradiga nem a razão nem a ciência. Se, além do mais, ela está corroborada pelos fatos, tem para si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos nós os encontramos no fenômeno das manifestações espíritas, que são, assim, a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Mas, entre muitas pessoas, aí se detém a crença. Admitem bem a existência da alma, e por conseguinte a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles. Pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz geralmente uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não são. Então, aqui Kardec começa a desenvolver a tese de que, sendo espiritualista, a maioria das religiões não compreende para onde vai e como é a continuidade da vida. E por isso negam a possibilidade do intercâmbio. Também se baseiam nas instruções de Moisés, lá no Deuteronômio, que proíbe a comunicação. Bom, se Moisés proíbe, é porque é possível. É claro que Moisés estava preocupado com os hábitos adquiridos pela sociedade judia no tempo em que ficou cativa no Egito, em que os hábitos de consultar os espíritos eram muito comuns. Todo mundo consultava os espíritos para tomarem suas próprias decisões. E Moisés queria afastar isso do povo, por isso a proibição. Então, existe essa compreensão de que a vida continua. Mas só o Espiritismo consegue, pelo fenômeno da mediunidade, demonstrar isso. Como é a vida depois da morte? Através da mediunidade, nós conseguimos ver. Nos grupos mediúnicos, os depoimentos são diversos sobre a continuidade da vida e as condições em que as pessoas voltam para a parte espiritual. Vamos continuar, então? Imaginemos primeiro o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, já que é o ser pensante e sobrevivente. O corpo, pois, não é senão um acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que o une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo, ao qual damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que afeta a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que, por nos ser invisível em seu estado normal, não deixa de possuir algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual não falta senão ser visível e palpável, para se assemelhar aos seres humanos. Por que, pois, não agiria sobre a matéria? Porque seu corpo é fluídico? Mas não é entre os fluidos os mais rarefeitos aqueles que se consideram como imponderáveis, a eletricidade, por exemplo,
que o homem acha seus mais poderosos motores? É que a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável? Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas supondo-o formado de matéria elétrica ou outra tão sutil, por que não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? Bom, aqui aparece o terceiro elemento, né? Quando estudamos o livro dos Espíritos, aprendemos que nós somos o espírito, o ser pensante, a centelha divina, o que se assemelha a Deus. Estamos envolvidos pelo perispírito, que é determinado pelo nosso grau evolutivo. Ele vai ser mais material, mais denso ou menos denso, de acordo com a nossa evolução. E, finalmente, o corpo, que é um instrumento para que nós possamos agir sobre a matéria. A maioria das religiões não reconhece isso. Por isso tem a dificuldade de compreender que é possível sim que um espírito, apesar da sua imaterialidade e semelhança a Deus, através do perispírito, possa interferir na matéria, sempre de perispírito a perispírito. Então, a comunicabilidade entre os dois planos, ela acontece pelo perispírito, que é um transmissor do pensamento. Então, o espírito transmite o seu pensamento, faz vibrar o fluido cósmico universal, que é a origem de toda a matéria do universo, e essa vibração, ela sensibiliza algumas pessoas que têm essa afinidade, digamos, são médios ostensivos, que podem perceber, então, essas vibrações. Por isso, a possibilidade da comunicação entre os dois planos. Item 4. A existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício antes de iniciar alguma discussão espírita, importa se assegurar de que o interlocutor admite esta base, se a estas questões. Credes em Deus? Credes ter uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Ele responde negativamente ou mesmo se diz simplesmente eu não sei, gostaria que fosse assim, mas não estou seguro disso, o que o mais frequentemente equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos cortante para evitar ferir, muito bruscamente, o que ele chama de preconceitos irrespeitáveis. Seria tão inútil ir além quanto tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a luz. Porque, em definitivo, as manifestações espíritas não são outra coisa senão os efeitos das propriedades da alma. Com estas, há uma ordem diferente de ideias a seguir, se não se quer perder tempo. Se a base está admitida, não a título de probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos dela decorre muito naturalmente. Então, o item 4 fala justamente dos pré-requisitos para que nós continuemos o estudo. Assim como o Livro dos Espíritos traz, nos prolegômenos, toda uma tese sobre a existência do mundo espiritual e que é uma base para que se compreenda as questões que vêm a seguir, aqui também existem pré-requisitos. Se você não acredita em Deus, se não acredita na sobrevivência do espírito, não tem por que continuar o estudo. Não é? Então, essa relação da existência do espírito, da certeza da existência de Deus, é imprescindível para que nós compreendamos a natureza que ele criou. Se nós nos prendemos exclusivamente à matéria, há muitas questões que não podem ser respondidas. Então, para quem acredita que a vida é do corpo, o espírito não existe. Se o espírito não existe, não há comunicabilidade com algo que não existe. É por isso que ele faz esse questionamento aqui no item 4. Para nós continuarmos o estudo, é preciso que tenhamos fé,
que acreditemos na existência de Deus e na sobrevivência da alma. Item 5. Resta agora a questão de saber se o espírito pode se comunicar com o homem, quer dizer, se pode trocar pensamentos com ele. E por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Por que o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o que está aprisionado? Desde que admitais a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições? Uma vez que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de um ser que nos amou durante a vida venha para perto de nós, que deseje se comunicar conosco e que se sirva para isso dos meios que estão à sua disposição? Durante sua vida não agia sobre a matéria do seu corpo? Não era ela quem lhe dirigia os movimentos? Por que, pois, após a morte, de acordo com um outro espírito ligado a um corpo, não emprestaria esse corpo vivo para manifestar seu pensamento, como um mudo pode se servir de um falante para se fazer compreender? Aqui é bem interessante, né? Porque, pressupondo a existência de Deus, pressupondo a continuidade da vida e a individualidade da alma, então, o corpo morre, mas a alma continua com seus desejos e com seus sentimentos, por que não a comunicação? Os meios que isso acontece vão ser estudados de uma forma detalhada nesse livro. Mas ter a convicção de que é possível, sim, estarmos em sintonia com aqueles que viveram ao nosso lado, quando nós tiramos os dogmas da religiosidade, em que os bons vão para o céu, os maus para o inferno, e isso nós estudamos longamente quando estudamos o Livro dos Espíritos, sabendo da individualidade do espírito e da continuidade da vida. Por que não se comunicar com eles? Por que uma pessoa que está livre não pode visitar um prisioneiro e se comunicar com ela, dentro de determinadas circunstâncias? A mesma coisa ocorre com o fenômeno mediúnico. Alguns têm a sensibilidade para perceber a presença, os sentimentos e os desejos daqueles que já sem o corpo físico continuam vivendo e estão próximos de nós. Esse pressuposto faz com que nós possamos continuar o nosso estudo e compreender os detalhes, isso será esmiuçado por toda essa obra, de como podemos nos comunicar com aqueles que já não têm o corpo, mas que não morreram, porque a morte não existe. Muito bem, nosso tempo se esgota, nós vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuaremos ainda com o capítulo 1 e a pergunta, a espíritos, a partir do item 6. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, mestre incomparável, buscamos no conhecimento, no estudo, na observação, na ciência, a certeza de que a vida continua e a possibilidade que temos, Senhor, de auxiliar aqueles que já partiram e também sermos auxiliados por aqueles que, melhores do que nós, podem olhar nossos caminhos, nos intuindo e nos auxiliando a aprender a melhor forma de nos aproximarmos de vós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.